E aí, já parou para pensar na visão não só como um sentido, mas como uma peça incrível de engenharia óptica? Hoje, a gente vai mergulhar na física que permite aos nossos olhos transformar simples raios de luz no mundo que a gente conhece. Olha só para isso. O olho humano é um dos sistemas mais complexos e, sinceramente, mais fascinantes do nosso corpo. Ele não apenas nos deixa ver, mas define a nossa percepção e a nossa interação com tudo que está ao nosso redor. E essa citação resume tudo perfeitamente. De todos os nossos sentidos, a visão realmente se destaca pela sua complexidade e pelo papel central que ela tem na nossa vida, na nossa sobrevivência e até na forma como a gente entende a realidade. E aí que entra a nossa grande questão. Como é que os princípios da física, que governam a luz e a matéria, se juntam para criar uma experiência tão rica quanto a visão? É exatamente isso que a gente vai descobrir juntos. Ok, então vamos lá. Para a gente entender como a máquina, que é o olho, funciona, primeiro a gente precisa entender a matéria-prima com a qual ele trabalha, a luz e o seu comportamento. O conceito mais importante aqui é a refração. Parece complicado, mas é bem simples. É o desvio que a luz sofre quando passa de um meio para outro, tipo do ar para a água ou do ar para uma lente. Sem refração, não existe foco. E sem foco, não tem imagem. É a base de tudo. Aliás, é exatamente quando esse foco não acontece direitinho lá na retina que aparecem problemas comuns como miopia e hipermetropia. Olha só que legal esse exemplo. O feixe de luz está literalmente acompanhando a curva do jato d'água. A luz é constantemente refratada e refletida ali dentro, sendo efetivamente guiada. É um jeito muito claro e visual de ver esse princípio em ação. E o mais interessante é que esse mesmo princípio não é só um experimento de laboratório, não. Ele é o coração de uma das tecnologias mais importantes do nosso dia a dia, a fibra ótica, a responsável pela nossa internet. E aqui a gente vê essa conexão. De um lado, o diagrama técnico, mostrando a luz ricocheteando dentro da fibra. Do outro, o resultado prático e luminoso. É a mesmíssima física. A mesma que permite que dados viajem em altíssima velocidade pelo mundo é a que o nosso olho usa para capturar esse mesmo mundo. Agora que a gente já entendeu o princípio, vamos aplicar isso ao olho. Vamos tratar ele não só como um órgão, mas como um instrumento óptico de altíssima precisão. Esse aqui é o nosso mapa. Cada estrutura que a gente vê aí, da córnea lá na frente até a retina lá no fundo, tem uma função óptica muito específica, todas trabalhando em conjunto para capturar, focar e processar a luz. A primeira estrutura que a luz encontra é a córnea. Pensa nela como se fosse a lente principal do sistema. Como é a divisa entre o ar e o fluido do olho, ela é responsável pela maior parte da refração, fazendo o primeiro e mais importante desvio dos raios de luz. Logo depois da córnea, a luz passa pelo cristalino. Se a córnea faz o trabalho pesado, o cristalino é o especialista do ajuste fino. A capacidade que ele tem de mudar de forma é o que nos permite focar em objetos a diferentes distâncias. É uma verdadeira proeza da engenharia biológica. E qual o destino final da luz? A retina, lá no fundo do olho. Ela funciona como um sensor de uma câmera digital, coberta por milhões de células fotorreceptoras que finalmente transformam os fótons de luz em impulsos elétricos. É aqui que a física se torna biologia. Bom, a gente já viu as peças do instrumento, mas a genialidade dele está na capacidade de adaptação. O olho não é um sistema estático. Ele está constantemente se ajustando ao mundo em tempo real. É assim que funciona o foco dinâmico. O diagrama mostra os músculos ciliares. Quando a gente olha para algo de perto, eles se contraem, deixando o cristalino mais curvo, mais poderoso. Quando olhamos para longe, eles relaxam, achatando o cristalino. É um sistema de foco automático, biológico e incrível. Além do foco, o olho precisa controlar a intensidade da luz. E esse é o trabalho da íris, a parte colorida do olho. Ela funciona exatamente como o diafragma de uma câmera, expandindo ou contraindo a pupila para regular quanta luz entra. E, claro, para proteger a retina, que é super sensível. Essa tabela detalha bem as duas ações da pupila. A miose, que é a contração, acontece em lugares com muita luz ou quando focamos em algo próximo. Já a midríase, a dilatação, ocorre no escuro para captar mais luz ou também em resposta a estímulos como dor, medo ou outras emoções fortes. E o efeito visual disso é impressionante. À esquerda, a miose, com a pupila bem pequena para limitar a luz. À direita, a midríase, com a pupila bem aberta, tentando maximizar a captação de luz. É uma adaptação que a gente consegue ver acontecendo na hora. No fim das contas, o ponto central é este. A visão não é só biologia e nem só física. É uma convergência perfeita.
Uma obra de engenharia onde os princípios da física são executados por estruturas biológicas com uma precisão impressionante. Então vamos recapitular os pontos principais. A gente entendeu que o olho é, na essência, um instrumento óptico. Vimos que a refração é um mecanismo fundamental para o foco. Identificamos as partes biológicas que funcionam como lente e os sistemas que permitem a adaptação em tempo real. No fim, a visão é a mais bela colaboração entre a física e a biologia. E para fechar, fica aqui um pensamento. Se tudo que a gente vê é, na verdade, uma interpretação do nosso cérebro, uma interpretação de fótons que foram dobrados, focados e convertidos, o quão objetiva é a realidade que a gente percebe? Uma pergunta para a gente refletir. Obrigado por acompanhar.